Gambito da Dama. Aqui na coluna já devo ter falado algumas vezes, como eu sou fã da série Friends, já vi milhões de vezes a série completa e, obviamente, algumas cenas ficam marcadas na memória. Tem uma cena final da segunda temporada, que é o término do namoro entre o Richard e a Mônica. E eles traçam um diálogo sobre por que eles estão terminando, e a última frase de cada um, a Mônica pergunta, e agora? E o Richard responde, we just keep dancing. Essa música pode nortear um pouco a nossa análise dessa semana, que eu vou tomar emprestado a Semana na História, que fala sobre, que a gente vai tratar sobre a crise de 2008, que é dia 15 de setembro, ou seja, amanhã, eu estou gravando na sexta-feira, completa exatos 10 anos com a quebra do Lehman Brothers. É claro que essa era uma crise que já mostrava alguns indícios, mas a quebra, e mais do que efetivamente a quebra, a possibilidade que o governo norte-americano deu de deixar essa instituição quebrar, marca o início do colapso do sistema financeiro. Então, 10 anos atrás, a gente discutia sobre por que paramos aqui? Por que paramos numa situação, num descolamento tão efetivo, tão generalizado dos ativos reais e dos ativos financeiros, e como que apesar de todo o mercado direcionado para analisar, para entender as dinâmicas, ainda assim, como a Rainha da Inglaterra perguntou para os seus assessores, por que ninguém percebeu? Basicamente, assim, em breves termos, muitos de vocês já devem ter estudado, ouvido, lido, né? Essa semana tem várias notícias sobre os 10 anos da crise financeira. Observando especificamente, a gente vinha de um processo de intensa desregulamentação do mercado financeiro, um crescimento muito significativo. Só para vocês terem uma ideia, na Islândia, que também foi um dos grandes centros, um dos grandes polos da crise financeira e que, inclusive, tem uma saída muito mais criativa e retomou pouco tempo depois, em 2011 já tinha retomado o crescimento, salvo engano, o que os bancos, os 3 principais bancos movimentavam eram 10 vezes mais do que o PIB produzido. Então, a economia financeira era muito maior do que a economia real em todos os lugares do mundo, até hoje. E, aliás, isso é algo que a gente tem que reforçar, até hoje. E a partir daí você teve o crescimento, obviamente você não tem o crescimento só de ativos que traduzam ou que sejam de boa qualidade, mas você teve um crescimento muito significativo do que hoje ficou conhecido como lixo financeiro, que eram ativos que não deveriam ser bem classificados, que estavam associados a empréstimos de altíssimo risco, mas que por vários mecanismos, securitização era um deles, tornavam avaliações mais positivas e atraíam milhões e milhões e milhões de investidores ao longo do mundo inteiro. Quando a evidência entre o descolamento desse ativo financeiro, do ativo real a que ele estava subjugado, a que ele estava sendo referenciado, ficou evidente, e quando os primeiros sinais foram sendo dados, basicamente o colapso do Bear Stearns, que não deixou quebrar, na verdade foi oferecida uma oferta, e essa também é uma marca dessa crise, quer dizer, não só dessa crise, mas fica muito evidente, a gente saía de um processo de intensa desregulamentação e todos os movimentos para salvaguardar as instituições financeiras vinham associadas a dinheiro público, a dinheiro do Estado, o famoso too big to fail. Então, e aí, na verdade, voltando aqui para não perder o fio da meada, o Bear Stearns, que foi um dos bancos que primeiro destacou o que poderia acontecer, o tamanho do colapso, mas conseguiu ser reincorporado no sistema financeiro, foi garantido, mas logo depois, quando se tomou a dimensão do que poderia ser o colapso, e principalmente pela possibilidade que o governo norte-americano deu do Lehman Brothers quebrar, o medo virou um pânico generalizado.
Bom, o medo virou um pânico generalizado, a ideia de que você tem que arcar pelas suas consequências durou pouquíssimo tempo, na verdade durou horas, porque logo, quer dizer, horas é a figura de linguagem, logo depois da queda do Lehman Brothers, a gente foi observando ao longo do tempo um grande levantamento da necessidade regulatória, mas ao mesmo tempo uma série de medidas para proteger o sistema financeiro. Essa vem a figura do então secretário do Tesouro literalmente ajoelhado pedindo ajuda, o que acabou acarretando em 700 bilhões de dólares de injeção no sistema monetário. Até teve uma coluna que eu falei que no ano passado foi a última medida do quantitative easing que marcou esse período. Os Estados Unidos só no ano passado declarou que definitivamente não vai mais fazer injeções monetárias na economia, que foi a caracterização pós-crise de 2008. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é um pouco sobre as mudanças que a própria caracterização da economia passaram a ter pós-crise de 2008. Desse breve, ligeiro e raso diagnóstico, a gente pode extrair a gente poderia, em 2008, tentar fazer um exercício de quais seriam as mudanças, e aí a comparação óbvia é com a crise de 1929. A crise de 1929 trouxe para a gente uma nova percepção de economia. A crise de 29, ela consolida uma influência do Estado como decisor, como promotor do desenvolvimento, como atuante, e é isso que caracteriza todo o sistema econômico antes da Segunda Guerra Mundial, ao longo da Segunda Guerra Mundial, nas décadas de 1940, 1950, 1960, até a queda do sistema de Bretton Woods em 1970, na década de 1970, 71 especificamente, com a emergência do que a gente convencionou a chamada nova onda liberalizante, que vai até a crise de 2008. A crise de 2008, como eu falei no início, ela surge num contexto de intensa liberalização dos fluxos de capitais, e muitos criticam pela ausência da regulação e talvez uma crença cega de que a economia sempre vai se autorregular. Como, por exemplo, o próprio diagnóstico do Bear Stearns ao Lehman Brothers. Mas, peraí, não, a gente pode deixar quebrar porque o mercado vai se autorregular, mas o colapso foi generalizado. E o colapso foi generalizado ao ponto de, novamente, você ver o Estado imbuído e com a necessidade de reorganizar o sistema financeiro, o sistema monetário e qual é o papel que o Estado assume a partir daí. Basicamente, o papel assumiu um Estado muito regulador. E aí, talvez, tentando fazer um exercício de imagem, regulador, manutenção do sistema financeiro, tanto que, enfim, nos milhões de retratos da crise de 2008, a manutenção dos bônus milionários, a manutenção das figuras que eram centrais pré-crise de 2008, continuam pós-crise de 2008, mas a grande vítima da crise que a gente vai observando tem uma reportagem super interessante que traz essa figura. Se na crise de 29 os executivos se tacavam dos seus prédios, se suicidavam porque não sabiam o que fazer, a grande vítima, o primeiro suicídio da crise de 2008 é do aposentado grego, que agora se vê diante de uma situação de miséria que não tem perspectiva. E a partir daí, a gente faz um traçado sobre o que foram esses 10 anos e aonde a gente está hoje, em 2018. Hoje, em 2018, a gente discute num mundo onde, em 2008, eu estava no primeiro ano do mestrado. O mundo em 2008, que era um mundo muito tentado não, é um mundo onde a democracia era inquestionável, a globalização era inquestionável, a reorganização do mundo na famosa aldeia global era uma conquista. Hoje é um mundo em que a gente fala sobre barreiras transnacionais mais fortes do que nunca. Hoje é um mundo onde o populismo, lá nos anos 2000, ao longo dos anos 2000, logo após a crise, caracterizou a América Latina. Agora a gente está no movimento contrário, a gente está olhando o populismo na figura, por exemplo, do Donald Trump, na figura da Le Pen, que talvez não tenha levado as eleições na França muito mais por
É muito mais, não, talvez pela própria configuração da zona do euro, mas corremos um sério risco. A saída da Inglaterra, do Reino Unido, do Reino Unido, que bobagem, a saída do Reino Unido da União Europeia, né, o Brexit. Então, hoje, a gente olha talvez uma tentativa de um resgate, ou que foi o pós-Segunda Guerra, não por um reordenamento do sistema econômico ou por, efetivamente, sentarmos na mesa e vamos decidir o que fazer, mas principalmente, especialmente pelas vítimas da crise de 2008. As vítimas da crise de 2008 viram seus mundos específicos colapsarem. Então, é a figura das fábricas nos Estados Unidos sendo fechadas, das fábricas na França sendo fechadas, do deslocamento da economia ocidental, puramente ocidental, para a China. Então, é uma mudança de paradigma, efetivamente. E hoje, a gente discute muito mais sobre qual é o risco que a democracia corre do que a gente discutia exatamente na eclosão da crise de 2008. É claro que isso tudo são conjecturas, são análises, e como eu sempre digo, né, tá ficando cansativo já falar essa frase, a história, ela caminha enquanto a gente está sendo escrita, talvez a democracia não corra um risco, mas talvez a gente precise olhar com muito mais atenção. Como os analistas em 2008 acharam que a possibilidade de deixar o Lehman Brothers quebrar era muito mais uma garantia de que o mercado tem que funcionar livremente e quem não atua corretamente deve ser punido sendo eliminado do mercado. Em poucas horas essa ideia já colapsou, essa ideia morreu, e o que a gente observou ao longo desses 10 anos foi uma interferência intensa do Estado, uma garantia intensa do sistema financeiro pelo Estado e uma mudança na regulação. Hoje o que se discute como que a gente vai reorganizar a reorganização regulatória. Talvez precise de muito mais colunas para falar sobre esses 10 anos, mas talvez a grande lição que a gente precise tomar, que a gente precise entender, como a gente hoje colocou muito mais em risco os ganhos que a gente teve pré-crise do que o que levou a gente à crise de 2008. Então, talvez por termos continuado a dançar, a gente não tenha reparado que a música mudou. E a gente precise se reorganizar para ver que o mundo não acabou, mas que ainda assim a gente precisa salvaguardar os nossos direitos fundamentais. Bom, pessoal, é isso. Como dica cultural, tem algumas, na verdade, um filme que eu vi essa semana maravilhoso chamado Segredo dos Seus Olhos, e uma série que tem no Netflix, A Segunda Guerra em Cores. Também muito interessante. Então, um ótimo final de semana para vocês e até semana que vem. Beijo!